Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, estamos mais uma vez, Pai, reunidos aqui em um culto público, para Te adorar, para Te cultuar, para louvar a Ti, Senhor. Temos, nesta noite, rendido orações, cânticos, momentos de reflexão, que visa, Senhor, justamente o engrandecimento do Teu reino e a edificação das nossas almas. Que nesse momento, Senhor, o Senhor continue agindo na vida da Tua igreja, da Tua noiva e do Teu povo, usando, Senhor, cada vez mais as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que nós temos tido muitos anseios, muitas preocupações, muitas tribulações, coisas que ocupam a nossa mente e muitas vezes nos fazem perder o sono. Mas que esse momento, Senhor, assim como o salmista Davi falava que quando orava, quando buscava a Ti, ele se elevava até a Tua presença, que nada neste mundo tenha poder, Senhor, para desviar nossa atenção à Tua palavra, à Tua mensagem, ao que Tu queres falar, Senhor, aos nossos corações. E que esse conhecimento não seja algo que simplesmente fale à nossa mente, mas fale ao nosso centro, ao nosso cerne, ao nosso interior. E que nós possamos viver, Senhor, conforme a Tua vontade em nossas vidas. E assim, engrandecer cada vez mais o Teu reino, a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que é justamente por meio dEle que nós estamos reunidos aqui, que nós oramos. Amém. Eu confesso que a primeira vez que eu tive contato com esse texto e com essa passagem, eu não pude compreender o porquê desse evento, do que isso aconteceu. E eu achei, logo de cara, muito injusto. Porque nós estamos vendo aqui a primeira pessoa, no começo da igreja, sempre que a gente olha o início de Atos, a igreja começa a crescer, pessoas começam a se converter, a palavra de Deus começa a prosperar, e de repente uma pessoa ela é morta, apedrejada. E a partir daqui a gente vê que a perseguição, o capítulo 8 em diante, começa uma severa perseguição contra a igreja. Só que quando a gente olha para a vida de Estevão, a gente pensa, mas Estevão não era uma pessoa que era fiel a Deus, não era uma pessoa que no versículo 55 fala cheio do Espírito Santo. Como que... Será que Deus não ama Estevão? Será que Deus não se importa com a vida de Estevão? E eu começava a pensar que o que aconteceu com Estevão é a pior coisa que poderia acontecer com um cristão. Imagina, cada um de nós aceitamos a Cristo, nós começamos nossa caminhada, nossa jornada, e nós estamos ávidos para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, viver no Evangelho, a congregar na igreja, na família do Senhor, e de repente, logo no início, nós somos mortos por causa do Evangelho. E não somente uma morte, mas, como a gente vai ver, uma morte horrível. E eu comecei a pensar, por que isso aconteceu com Estevão? Não é justo, isso é a pior coisa que poderia acontecer com um cristão. Só que, ao longo dos anos, Deus tem me dado graça a perceber que o que aconteceu com Estevão não foi a pior coisa que poderia acontecer com um cristão, mas pelo contrário.
a melhor coisa que poderia acontecer com um cristão. E é interessante a gente observar os detalhes da narrativa que Lucas, o autor desse livro, ele começa a descrever. Então, primeira coisa que eu gostaria de destacar é, no versículo 55, ele fala que Estevão era cheio do Espírito Santo. Na verdade, Lucas, ele não poupa considerações a respeito de Estevão sobre essa questão do Estevão ser cheio do Espírito Santo. Se vocês me acompanharem no capítulo 6, vocês vão ver que justamente quando se começam a servir a escolher pessoas para estarem servindo as mesas, falam no versículo 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E desses 7, eles falam, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, Estevão cheio de graça e poder. No versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito por qual ele falava. E quando ele vai ser levado aos fariseus no Sinédrio, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. E como eu comentei no versículo 7, no final, cheio do Espírito Santo. E aí a primeira pergunta que nos chama a atenção é, qual a imagem que você tem de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Se falasse, olha, tem um indivíduo que esse indivíduo é cheio do Espírito Santo, que pessoa você imaginaria? É curioso porque se a gente for para os nossos irmãos neopentecostais, eles vão dizer, é uma pessoa que fala em línguas, uma pessoa que tem poder, que faz sinais, prodígios, que cura, tal. Mas até mesmo dentro do meio reformado, se a gente for pensar, não, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai vir uma pessoa que vai dar uma palavra, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. O que a gente pensaria? Não, é um grande pregador, é uma pessoa eloquente, um Augusto Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes, um Paul Washer, um Martin Lloyd Jones, uma pessoa cheia do poder, é uma pessoa que vai estar na frente. É um grande pastor, é um grande pregador, é um grande presbítero, é uma pessoa que se destaca. Mas o que a gente vê é que, qual era a função de Estevão? Sempre quando a gente pensa em cheio do Espírito Santo, a gente pensa em uma pessoa com poder, uma pessoa que está na frente, uma pessoa de liderança. Mas quando a gente vê Estevão, ele entra aqui no cenário, na história da igreja, como? Servindo as mesas. Não é à toa que, se você observar no capítulo 6, no título do capítulo, tem falando a instituição dos diáconos. Porque diácono é exatamente a pessoa que era chamada para servir as mesas. E como que Estevão ele entra no cenário? Se a gente pensar, se a gente voltar um pouco, a igreja está tendo um problema. Você tem judeus de 2 grupos. Uns judeus são aqueles que vêm de Jerusalém, são aqueles judeus que cresceram dentro de Jerusalém, são chamados assim os judeus mais ortodoxos. No entanto, tinham outros judeus que se misturavam com outros povos, que viviam em outros países, em outras nações. E esses judeus eram chamados de judeus helênicos. Por que helênicos? Porque eles se misturavam com a cultura grega. Só que o problema que a igreja estava enfrentando é o seguinte, as viúvas helênicas não estavam recebendo as cestas básicas. Ou seja, a igreja meio que favorecia mais as viúvas que eram de Jerusalém. Mas tinham viúvas que eram misturadas com outros povos e havia um pouco de desprezo por elas. E aí, quando as pessoas levam essa questão aos apóstolos, os apóstolos falam, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ou seja, não é simplesmente, vamos escolher um diácono para ficar na porta vigiando, recebendo. Não, aqui você vê que o serviço às mesas era algo que você requeria a pessoa ser cheio do Espírito e de sabedoria. E aqui a gente está vendo que quanto mais uma pessoa cheia do Espírito, mais essa pessoa, qual característica a gente vê nela? Ela tem a característica de servir a igreja. Não é à toa que Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque os humildes de espírito são justamente aqueles que se esvaziam espiritualmente, que não buscam ser cheios de si mesmo, mas são cheios do Espírito de Deus.
E ao longo de toda a história da igreja, quando a gente vê os problemas surgindo, e até mesmo aqui no começo da igreja, o problema está surgindo porque tem pessoas que são cheias de si mesmo, que se acham mais importantes. Você vê essa separação. Mas Estevão, a pessoa que uma das pessoas mais destacadas na história, no Novo Testamento, cheia do Espírito Santo, é um diácono. É uma pessoa que serve à mesa. Não uma pessoa que está lá na frente do púlpito pregando, se tornando famosa ou conhecida, onde todo mundo está lá indo atrás dele, mas uma pessoa que age nos bastidores. E é uma das coisas bem curiosas que eu imagino que no reino celestial, quantas pessoas vão receber honras e glórias e são pessoas que a gente nem dava crédito, porque a gente não considerava como uma pessoa importante, como pregador, como pastor, como missionário, mas que em sua humildade servia a Deus, servia a igreja, servia aos irmãos e não buscava crédito, não buscava ser famoso, mas poucas pessoas sabiam dos seus feitos. E aqui, então, a gente vê Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. E nesse 7, no versículo 5, quando falam desses 7, Lucas ainda destaca mais Estevão. O primeiro a destacar e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, essa pessoa que eles escolheram, que era cheio de fé e do Espírito Santo, buscava servir à igreja, buscava servir aos irmãos, buscava servir cada vez mais, não estava simplesmente no grupo para ser servido, não estava simplesmente na igreja para exigir dos outros, mas estava lá justamente para oferecer seu serviço. E aqui a gente vê então, você vê o começo dele. Então, ele tinha tudo para ser uma pessoa que estava servindo a Deus e poderia crescer, então teria um futuro bastante abençoado. E até mesmo, se a gente observar, qual era o papel dele? De cuidar das viúvas helênicas. Ou seja, a ação dele ia ser justamente entre os judeus helênicos. E ele foi lá para servir. E justamente o fato dele servir aos judeus helênicos que vai trazer um problema para ele. Por quê? Se a gente observar no versículo 8, no capítulo 6, fala: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí o versículo 9... Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. E quem que compunha esses membros da sinagoga? Eram sirineus, alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, ou seja, eram judeus helênicos. Então, justamente, ele vai lá para ajudar esses judeus, os judeus helênicos, e aí eles vêm e criam confusão com ele. Só que um ponto também que chama atenção muito justamente por fato do Estevão ser cheio do Espírito Santo, o Estevão não discutia coisas da sua própria cabeça, da sua própria mentalidade, mas ele tinha o quê? A sabedoria que vem de Deus. E por isso que no verso 10 diziam: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Essas pessoas queriam criticar, queriam arrumar confusão, queriam encontrar uma falha em Estevão, mas Estevão tinha sabedoria que vem do Espírito Santo. E eles não podiam encontrar nenhuma falha sequer em Estevão, não podiam encontrar nenhum argumento. E aí o que eles fazem? Contratam pessoas, chamam pessoas para levantar falsas acusações contra Estevão. E eles vão até o Sinédrio, que é justamente composto pelos judeus mais importantes, e falam: olha, no versículo 14, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, esse Estevão aqui, era tudo mentira, eles contrataram pessoas, pagaram dinheiro para essas pessoas dizer: olha, como a gente não consegue combater ele, porque não tem nada que a gente possa fazer que a gente ganhe nele numa discussão, num debate, então vamos inventar mentiras. Então falaram que esse Estevão estavam dizendo coisas contra Moisés. E se a gente sabe um pouco da história dos judeus, Moisés é uma das pessoas mais importantes na história. Moisés que foi dado a lei, é Moisés que libertou os hebreus da escravidão do Egito para a Terra Prometida, e eles estão dizendo:
esse cara aí está falando a respeito desse Jesus e falar que destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E aí o que é interessante no versículo 15 é que todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. E aí é engraçado, tipo, nossa, mas como assim? O que tem a ver ele olhar para ele e dizer, nossa, ele tem um rosto parecido com um anjo? Será se ele era loiro, encaracolado, com olhos azuis, assim, tinha umas asinhas? É uma coisa que também marca bastante quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Quando você tem essa intimidade com Deus, um semblante de uma pessoa cheia do Espírito Santo é tal que quando você olha para essa pessoa, você vê essa paz, você vê essa tranquilidade. E, embora o texto aqui não dê detalhes, mas o que dá para entender é que os caras, com raiva, querendo discutir, querendo debater, e Estevão, na maior tranquilidade, na maior paz, na maior harmonia. Tipo, ele não estava preocupado em ganhar debate, ele não estava preocupado em se achar melhor ou em se destacar. Porque quem era Estevão? Era um simplesmente servidor de mesas. Era um garçom. Era uma pessoa que estava lá para cuidar uns dos outros. Ele não buscava ser mais importante ou melhor, ou mais inteligente ou mais erudito. Ele simplesmente servia à igreja. E aí, quando eles falam, vira o seu rosto como o rosto de um anjo, porque o semblante de Estevão era um semblante que Lucas vai destacar várias vezes, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí, então, o capítulo 7 inteiro, o que Estevão vai fazer? Ele vai fazer sua defesa. E é bem curioso, porque o que o Estevão vai contar aqui em um capítulo, isso é impressionante. Depois, em casa, leia o capítulo 7, que ele vai narrar toda a história do Antigo Testamento em um capítulo. Ele vai contar toda a história de como o povo de Israel veio àquela terra, vai desde Abraão, depois de Isaac, Jacó, as 12 tribos, e ele vai falar de Moisés. Por que ele quer contar toda essa história? Porque qual foi a acusação que fizeram contra Estevão? Esse cara está dizendo contra Moisés. Só que qual é o argumento de Estevão? Eu conheço a história do nosso povo. Eu sei do que eu estou falando, e eu conheço Moisés, tudo o que se sucedeu, eu conheço o que Deus fez na vida de Moisés, eu conheço o que Deus fez na vida do rei Davi. Ele está mostrando àquelas pessoas toda a história do povo de Israel. Com que propósito? De mostrar exatamente que ele não está contra Moisés, mas que Moisés já tinha falado a respeito de Jesus. De que a acusação que ele estava sendo acusado era tão leviana, era tão falsa, porque ele estava mais falando de Moisés, ou seja, mais de acordo com Moisés, do que aqueles outros judeus e até mesmo que o próprio Sinédrio. Porque ele até destaca que Moisés falava que ia surgir um profeta, e estava apontando para Jesus Cristo. Ou seja, Moisés apontava para Cristo, a gente vê os profetas apontando para Cristo, a lei apontando para Cristo, e ele conta toda essa história. E para o judeu é extremamente importante ele contar toda essa história, para que eles possam compreender que a lei e os profetas apontavam para Jesus. Só que, no passado, o povo aceitou a mensagem dos profetas? Não, mataram. E aí, o que Estevão vai falar? Ele termina toda essa história, toda essa narrativa no capítulo 7, dizendo o seguinte, no versículo 51. Acompanhe comigo, capítulo 7, versículo 51. Capítulo 7, versículo 51. Ele fala, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, e é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo que está falando. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a aguardastes. O que Lucas sempre destaca sobre Estevão? Ele era cheio do Espírito Santo. Essas palavras aqui não são palavras que vêm do coração de Estevão, mas essas palavras são do próprio Deus,
falando àquelas pessoas. Estevão está falando exatamente aquilo que Deus está dizendo a esses homens, que eles são de dura cerviz, são incircuncisos, que eles sempre resistiram ao Espírito Santo. E qual a consequência disso? Aqueles homens que olhavam para ele, nossa, parece o rosto de um anjo, olha que pessoa agradável. Por mais agradável que as pessoas possam nos achar, ou simpáticos, sempre quando são confrontadas com a verdade, a consequência é de rebeldia, de rebelião, de perseguição. Então, nós temos o que nós lemos no começo. Ouvindo, versículo 54, eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E nessa situação, a primeira coisa também que me vem à mente, uma outra pergunta é, imagine que você está nessa situação. Tem pessoas enfurecidas contra você, tal maneira, tanta raiva que rilhava os dentes. O que você faria? Imagine que você estivesse aqui na frente e todo mundo odiando você. E aqui é tão pesado porque não é uma situação em que todo mundo finge ser teu amigo e por trás fala mal de você. Não é uma situação em que as pessoas falam, não gosto muito dele e tal, ou fazem críticas. Ou não é uma situação em que as pessoas tentam puxar o teu tapete quando você estiver numa situação mais vulnerável. Não! Imagine bem aqui na frente, todo mundo. E não é simplesmente uma má vontade, ou uma situação desconfortável. Ódio. Olhava aqui, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes. O que a gente faria numa situação dessa? A gente choraria? A gente retribuía com ódio? Imagine, especialmente hoje, em diversos cenários, discussões políticas, debates religiosos, discordâncias de uma coisa com a outra, a gente já solta o verbo, a gente quer brigar, quer discutir, quer mostrar que nós estamos certos. O que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz? E isso é interessante a gente observar porque nenhum de nós passamos por uma situação como Estevão, e eu não estou falando nem a questão de ser morte, você passar por um lugar em que uma grandidade de pessoas que todos, unânimes, odeiam ele, estão com raiva dele. E por isso que é importante que Lucas destaca, e Lucas também, cheio do Espírito Santo, escreveu no versículo 55, olha o contraste, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou para aqueles homens com olhos de raiva, de ódio, de rancor. Ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Quantos de nós não ia querer ter a oportunidade de ter uma visão como essa? De olhar para os céus e poder ver a glória do Deus Pai e a glória de Cristo. E por que essa visão ela é importante? Por que ela marca justamente essa situação? Qual era o debate que estava tendo aqui? Se Jesus era ou não o Cristo? Se Jesus era ou não Filho de Deus? E aqui, essa visão, tanto que ele fala que eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que era uma designação dada justamente ao Cristo, em pé à destra de Deus. O que significa a destra de Deus? Em todo o reino, você tem o rei, e a segunda pessoa mais importante é aquela que está à direita, aquela que está à destra. Então, o que Estevão está vendo, não há dúvida nenhuma, se poderia até surgir uma dúvida de que Estevão, claro que o texto nem destaca isso, mas se outra pessoa estivesse nessa posição, tipo, nossa, estou perto de morrer, e será se realmente vale a pena morrer por conta de Jesus? E ele vê, sim, ele está à destra de Deus Pai. Isso aqui é a confirmação do que ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, que ele tem um nome acima de todo nome, de que ele é Senhor, de que ele tem poder. E aí ele vê uma visão magnífica, uma visão grandiosa, uma visão maravilhosa. Olha esse contraste.
Pessoas aqui gritando, brigando, e Estevão vendo uma imagem surreal, uma imagem que vai além dessa realidade humana, uma imagem que dá a ele justamente todos os desígnios que a gente viu até agora de pessoas cheias do Espírito Santo. E aí o que acontece? Estevão fala isso no 57. Eles agem como crianças, como animais. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. E unânimes, todos eles, arremeteram contra ele. Pegaram Estevão, lançaram fora da cidade e o apedrejaram. E aí aqui é justamente essa parte que a gente pensa, poxa, que pena, coitado de Estevão. Porque se você imagina, não precisa ter uma imaginação muito forte para você pensar que é uma morte horrível. Você vê a sua carne sendo rasgada por pedras, você sofrendo traumatismo craniano, passando costelas, quebrando as costelas. Só que Estevão está diante de seus inimigos, pessoas que querem matar ele. Olha o que Estevão faz. No verso 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O texto não fala que Estevão estava gritando, estava esperneando, chorando, lamentando, tal. Ele diz, de repente, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E outra vez, agora em alta voz, se ajoelhou e clamou, Senhor, não lhes impute este pecado. Como que pode alguém pedir a Deus? Porque geralmente o que a gente faz? Não, Deus, castiga os meus inimigos. Aqueles que fizeram mal contra mim, que eles recebam o dobro do que eles fizeram contra mim. Mas os assassinos de Estevão, o Estevão está dizendo, e justamente imitando o seu Senhor, porque, mais uma vez, volta a bater nessa tecla, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele age exatamente como Cristo na cruz do Calvário. E ele fala, Senhor, não lhes imputes este pecado. E a última frase, a última sentença desse texto, eu acho que é uma das coisas que mais chama atenção. Qual que é a última declaração? Fala, e Estevão morreu, e Estevão foi dilacerado, e Estevão ficou gritando até morrer. Não, olha as palavras no final. Com estas palavras, adormeceu. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto muitas vezes, quando nós estamos concentrados em algo, quer seja numa leitura, ou assistindo um filme, ou uma série, tem muitas coisas que acontecem ao nosso redor que a gente nem presta atenção. Tanto é que as pessoas mais concentradas, pode acontecer, alguém pode conversar, ei, fulano, tudo bem? E a pessoa nem ouvir, nem saber que tem alguém ao redor. O que Estevão está vendo é uma das revelações, é uma das imagens que mais penetra o âmago do coração de um cristão. E eu olho aqui e eu percebo nesse texto que justamente essas palavras de Lucas, ele adormeceu e não falam outras coisas de uma morte horrível, horrenda. Por quê? Porque o fato de ver a glória do Pai e ver o Filho do Homem à destra é muito mais forte, é muito mais impactante, é muito mais penetrante do que pedras atingindo a sua carne, do que pedras atingindo a sua cabeça. Então, quando a gente olha todo esse relato, a gente vê exatamente um cristão, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vive para a honra e glória do Senhor. Olha o testemunho, olha o relato de uma pessoa que tinha sabedoria, tinha entendimento, que não buscou ser o mais importante ou proeminente, mas que serviu a igreja, foi humilde, que não negou a palavra, mas compartilhou em qualquer outra ocasião, e mesmo correndo o risco de morrer, e ele morreu, ele não negou a fé, e ele foi até o final, e ele viu a glória de Deus, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, mas o texto aqui não serve para a gente exaltar Estevão. Quem era Estevão?
Estevão, a gente pode dizer que ele tem qualidades, que ele tem... Nenhuma passagem das Escrituras serve para exaltar pessoas, mas esse texto serve justamente para exaltar e engrandecer o Deus de Estevão, que lhe concedeu a graça de ser cheio do seu Espírito. O que permitiu com que Estevão agisse dessa maneira foi justamente Deus derramar o seu Espírito sobre a vida dele e ele ter todas essas características. Então, qual o ensino, qual a nossa reação diante de todo esse relato? Porque a verdade é, se Estevão não fosse cheio do Espírito Santo, pelo contrário, ele seria essas pessoas que estariam perseguindo, por isso que ele tem misericórdia para com aqueles. E tanto é que o texto fala, no capítulo 8, versículo 1, e Saulo consentindo a sua morte. Ou seja, a gente vê um aspecto negativo da vida de Paulo, que a gente sabe que mais para frente vai se tornar um dos maiores pregadores do evangelho dentro do mundo gentil. Ou seja, não somente no mundo helênico, mas no mundo gentil. Então, qual é a característica fundamental de uma igreja que glorifica a Deus? Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós somos humildes de espírito, e quando nós clamamos a Deus para que Ele derrame o seu Espírito sobre nós. Quanto mais cheios do Santo Espírito, quanto mais cheios... Paulo sempre frisava isso em suas epístolas, sempre frisava isso em suas cartas. Se a igreja, se nós, se cada cristão, se cada crente não buscar ser cheio do Espírito Santo, ele não vai saber como agir em uma situação, porque a sabedoria não vem de nós, mas a sabedoria vem do Deus que dá a sabedoria. Que nós possamos cada vez mais ter esse entendimento e ter essa compreensão de buscar o Senhor não simplesmente por coisas que Ele pode dar, mas buscar ser cheios do Espírito Santo, para que a igreja possa crescer, engrandecer o reino de Deus aqui na terra e apregoar a palavra dele para aqueles que não conhecem a sabedoria. Amém.